Você sabia que existe um esquema operando dentro dos clubes do futebol brasileiro? E não estou falando de torcida organizada ou esquema de aposta. Eu estou falando de algo muito mais profundo. Algo que está destruindo o futuro do futebol brasileiro desde a base. Enquanto você assiste os jogos e torce para o seu time, nos bastidores das categorias de base, está acontecendo uma das piores traições ao planeta brasileiro que você pode imaginar. E o pior, todo mundo sabe e ninguém faz nada. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir vai te deixar revoltar. Mas também vai te fazer entender por que o Brasil não forma mais craques como antigamente. Vamos começar por onde tudo deveria começar, pela formação dos jovens jogadores. Todo mundo que entende futebol sabe que a base é fundamental. E é ali que os garotos aprendem os fundamentos, desenvolvem as habilidades e se preparam para chegar a um profissional. Deveria ser o lugar mais importante de qualquer clube, certo? O lugar onde se investe mais, onde se contrata os melhores profissionais, onde se dedica mais atenção. Mas a realidade é completamente diferente. A verdade é que os clubes simplesmente não se importam com o desenvolvimento real dos jovens. Eles dizem que se importam, fazem propaganda bonita nas redes sociais, postam fotos dos garotos treinando, mas na prática é abandono total. E eu vou te explicar exatamente como isso funciona e por que isso está destruindo o futebol brasileiro. Primeiro, vamos falar dos profissionais que trabalham nas categorias de base. Se você acha que o problema de formação dos treinadores é grave no nível profissional, espera até descobrir o que acontece nas categorias de base. Os mesmos cursos ruins, caros e superficiais que formam treinadores de goleiros profissionais são os mesmos que formam os treinadores da categoria de base. Só que a situação é ainda pior. Pensa comigo, um treinador de categoria de base ganha quanto? Na maioria dos clubes, muito pouco. Esse cara tem família, tem contas para pagar, precisa sobreviver. E aí aparece uma federação dizendo que ele precisa fazer um curso que custa milhares de reais para poder continuar trabalhando. Como é que ele vai pagar por isso? Como é que ele vai se dedicar integralmente ao desenvolvimento dos garotos se ele mal consegue pagar as próprias contas? Os números simplesmente não fecham. O sistema está montado de forma que garante que os profissionais das categorias de base sejam mal qualificados e mal pagos. E quando você junta essas duas coisas, o resultado é desastroso. Você tem pessoas que não receberam uma formação adequada tentando formar a próxima geração de jogadores, mas sem ter as condições financeiras nem o tempo necessário para te dedicar verdadeiramente ao trabalho. E os clubes sabem disso. Eles sabem perfeitamente que estão pagando mal, que os profissionais não têm a qualificação adequada, mas não se importam, porque para os clubes a categoria de base virou apenas uma fachada. É para poder dizer que tem, para manter as aparências, mas sem nenhum compromisso real com a formação do jogador. E sabe qual é a situação mais absurda ainda? E que poucos torcedores sabem que existe? Você sabia que muitos clubes nem sequer mantêm a própria categoria de base? É isso. Eles arrendam, recebem das escolinhas particulares de futebol que gerenciam suas categorias de base. E como essas escolinhas ganham dinheiro? Fazendo parceria com a venda dos jovens jogadores. Eu vou te explicar como funciona esse esquema. Um clube pequeno ou médio não quer gastar dinheiro mantendo uma estrutura de base. Então ele faz acordo com uma escolinha de futebol. A escolinha passa a usar o nome do clube, o uniforme do clube, mas quem paga por tudo são os pais dos garotos. Eles pagam mensalidade para treinar, pagam a taxa de inscrição nos campeonatos, pagam o uniforme, pagam a viagem, tudo. E qual o problema disso? Simples. O futebol deixa de ser sobre talento e passa a ser sobre dinheiro. Aquele garoto pobre que mora na periferia, que tem um talento gigantesco, mas não tem condições de pagar, ele simplesmente fica de fora. Não importa quanto ele é bom, não importa o potencial que ele tem. Se ele não pagar, ele não joga. E sabe o que é o mais revoltante nisso tudo? É que historicamente o futebol brasileiro sempre foi a válvula de escape para a juventude pobre. Era através do futebol que meninos de favela, de bairros periféricos, conseguiam mudar de vida. Garrincha, Pelé, Ronaldo, todos vieram de origem humilde. O futebol era o caminho. Mas hoje, o futebol tá virando coisa de classe média. Se você não tem dinheiro para pagar, você não joga. E o resultado prático disso nos jogos, você assiste os campeonatos de base e vê goleadas vergonhosas. 6-0, 8-0, 10-0. Por quê? Porque de um lado você tem um time de um clube grande, com estrutura, com jogadores selecionados. E do outro lado você tem um time montado às pressas por uma escolinha que só quer ver o dinheiro dos pais, sem nenhuma preocupação real com o desenvolvimento técnico. Essas goleadas não deveriam acontecer em futebol de base. Futebol de base deveria ser equilibrado porque o foco é o desenvolvimento, não o resultado. Mas quando você tem times formados apenas por quem pode pagar, enfrentando times com estrutura profissional, o resultado é esse desastre que a gente vê toda semana. E não para por aí. E a culpa dos clubes grandes nessa história? Aqueles que teoricamente têm estrutura, têm dinheiro, têm tradição e formação de jogadores. Muitos deles também estão agindo de forma completamente equivocada. Como? Através dos testes ou da falta deles. Antigamente existiam as famosas peneiras. O clube abria as portas, qualquer garoto podia aparecer, mostrar seu futebol e ser avaliado por olheiros do clube. Era democrático, era justo. Mas sabe o que aconteceu? Aboliram os peneiras. Hoje, se um garoto quer fazer um teste no clube grande, ele precisa ser indicado, precisa ter um empresário, precisa ter alguém que o leve até lá. E em muitos casos, precisa pagar. Isso mesmo, pagar para fazer um teste. Clubes grandes cobram para avaliar os garotos. É surreal, mas é a realidade. E por que fizeram isso? A justificativa é que apareceu muitos garotos sem nível, que era a perda de tempo avaliar todo mundo. Mas a verdade é bem diferente.
A verdade é que, para acabar com os peneiros, criou-se um sistema controlado, onde apenas determinados garotos têm acesso. E quem controla esse acesso? Os empresários. Se o garoto for aprovado, ótimo. O empresário passa a representar ele e vai dar dinheiro no futuro. Se o garoto não for aprovado, mas tiver muito potencial, o empresário tem um acordo para levar ele para qualquer outro lugar. Agora pensa na quantidade de talentos que estão sendo desperdiçados por causa disso. Quantos garotos com potencial para serem craques estão jogando em campinhos de várzea, sem nenhuma oportunidade de serem vistos, porque não tem dinheiro para pagar pelos testes, porque não conhecem nenhum empresário, porque não tem ninguém para indicá-lo. E o mais triste é que existe solução. Não é nada complicado. É só voltarem a investir seriamente na categoria de base. Pagar melhores profissionais, dar condições de trabalho adequadas, reabrir as peneiras, que assim qualquer garoto pode ter a chance de mostrar seu talento. Acabar com os esquemas de empresários que controlam o acesso aos clubes. Mas para isso acontecer, seria necessário que os dirigentes realmente se importassem com o futebol, e não só com dinheiro. Até quando a gente vai deixar que dirigentes corruptos e empresários gananciosos destruam o futuro do futebol? Já sabia que a situação das categorias de base era tão grave assim? Conhece algum garoto que passou por uma situação como essa que eu descrevi? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber da opinião de vocês sobre a existência desse assunto. E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais análises profundas sobre os bastidores do futebol, deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal. Ativa também o sininho para não perder os próximos vídeos e dá uma olhada nessa outra polêmica aqui que eu comentei no outro vídeo.